Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fertilidade Cast, conversas que geram vidas. Eu me chamo Bernardo Moura, sou embriologista, diretor da Pronúcleo e para mim é um prazer estar aqui juntamente na bancada com meus colegas. Raquel Alvarenga, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Bernardo, uma honra estar aqui, uma honra estar participando desse cast e a gente tem muita coisa para poder conversar hoje. É isso aí, e também meu outro colega, José Roberto Alegretti. Seja muito bem-vindo, Beto. Obrigado, Bernardo, pelo convite. Também importante falar da Raquel aqui hoje, falando um pouquinho aí das novidades. É um prazer. E para mim é um prazer muito grande estar com vocês, dois ilustres embriologistas do cenário nacional. E hoje nós vamos bater um papo sobre... Nós estivemos juntos no Congresso Brasileiro de Reprodução Assistida, onde a Raquel deu uma aula, muito boa por sinal, Raquel, sobre o impacto laboratorial da aplicação do novo consenso de Istambul. Então fiquem ligados aí conosco que a gente vai bater um papo sobre isso. E aí, para começar, eu queria, Raquel, que você comentasse com a gente um pouco sobre o que é, para quem não conhece, o que é o consenso de Istambul, e o que mudou para esse novo consenso, se você pudesse dar um panorama aí para a gente. Com certeza. O primeiro consenso de Istambul, Bernardo, ele surgiu em 2011 a partir de um esforço da Sociedade Europeia de Embriologistas, que é a ALFA, juntamente com o pessoal da Sociedade Espanhola, que é o ASEBI, e eles fizeram essa proposta de fazer uma unificação do sistema de classificação embrionária. E só que muito tempo se passou, foram 14 anos, desde o primeiro consenso de 2011, e em 2025 eles trouxeram a atualização, um update deste consenso com um novo olho, que inclui o uso de novas tecnologias, e as principais tecnologias que foram consideradas para essa atualização foi o uso de time-lapse, de algoritmos e inteligência artificial na seleção embrionária. Que ótimo. E aí, Beto, você, com a experiência que você tem, como que você avalia a importância desse tipo de consenso, e, ao mesmo tempo, também a dificuldade, talvez, de implementação desse tipo de publicação para os laboratórios? Como você citou, a gente esteve junto no Congresso Brasileiro, a Raquel deu uma aula excelente, e esse foi um ponto que ela colocou e realmente é uma verdade. Com o passar dos anos, começa a existir uma variabilidade entre as clínicas. A gente até imagina que todo mundo usa a mesma classificação, os mesmos critérios, mas isso não acontece. Então começa a ter uma grande variabilidade. Então, de tempos em tempos, ter um consenso que volta a discutir os temas principais, volta a colocar isso de uma maneira mais ordenada e passar isso para as clínicas é muito vantajoso. Obviamente, Bernardo, e a Raquel colocou isso muito bem lá na aula dela, as clínicas têm que estar dispostas a usar a grande maioria das novidades do consenso. Na verdade, assim, o consenso atual mudou muito pouco do antigo, mas mudou pontos importantes, novas classificações, novos tempos. Então, não tem grandes novidades, algumas novidades importantes, mas não tantas novidades. E é importante que isso seja divulgado para que todo mundo utilize. Existe um trabalho, existe um aprendizado, mas sem dúvida nenhuma, quando isso for uniformizado, vai ser benéfico para todos, principalmente para os pacientes, que eles vão ter a mesma linguagem em clínicas diferentes. Isso é muito importante. Perfeito. E, Raquel, nesse consenso, então, para quem não conhece o consenso, o objetivo principal dele é, então, padronizar uma nomenclatura, certo? Uma forma de avaliação, de trabalho, muitas vezes, entre os embriologistas, e quais tipos de critérios que são citados nessa avaliação de Istambul? Sim, esse consenso ele foi bem completo, tanto que ele é bem mais longo, o texto dele é bem mais longo do que o texto original, porque ele se propôs a detalhar bem mais do que era proposto no consenso de 2011. Então ele começou passando pelos ovócitos, que é muito importante a classificação de ovócito, É dito que já tem agora sistemas de inteligência artificial só para classificação e ranqueamento de ovócito. Então ele foi
considerando características taxativas para você usar ou não um óvulo, por exemplo. Então, para óvulo, nesse consenso, foi considerado que aquele que tem um corpúsculo polar muito grande, ele não deve ser utilizado. Então, ele foi fazendo isso não só com os óvulos, mas também depois com embriões em etapa de clivagem, depois com a mórula e depois com o blastocisto, falando algumas características que são definitivas para a gente incluir ou não esses embriões no uso de fato na clínica de reprodução assistida. Perfeito. O Beto, e como que o seu grupo, por exemplo, tem vários laboratórios, né? E é sempre um desafio a gente implementar esses padrões, né? Esse consenso vem para apoiar ou dificultar isso? Acho que sem dúvida veio para apoiar, mas você colocou muito bem, é sempre um desafio, né? Essas novidades, vamos chamar assim, né, não tão novas, elas requerem, não é simplesmente você colocar em prática, você precisa entendê-las, interpretá-las corretamente. Então, uma mudança de uma classificação gera um aprendizado, né? O embriologista tem que estudar, tem que se adaptar a tudo aquilo. E o mais importante, eu sempre falo isso, usar uma classificação por usar e não só simplesmente para você marcar num papel, num sistema, isso não leva a nada. Então a gente tem que acreditar naquilo, entender aquelas novas nomenclaturas e utilizá-las de maneira proativa, seja para um congelamento, seja para uma transferência em embrião clivado, em blastocisto, mas usá-las. E mais importante também ver se elas fazem sentido, validá-las, né? Eu entendo, a Raquel abordou isso muito, um grupo que trabalhou no consenso, um grupo de alto gabarito, os maiores especialistas, e não cabe a nós duvidar, não é isso? Mas a gente tem que colocar em prática, entender, né? Isso eu acho que é muito importante, isso demora um tempo, mas sem dúvida, para o grupo é muito bom e para o Brasil é muito bom ter a mesma linguagem, né, numa discussão, relatórios que são trocados, às vezes o paciente, ele vai numa clínica, ele tem um relatório, ele vai na outra, ele encontra a mesma informação, isso ajuda muito, isso ajuda a todos, na verdade. Perfeito, porque hoje tem muita essa liberdade, né, da paciente de transportar os gametos, os embriões dela entre um centro e outro. Se a gente puder universalizar realmente essa linguagem, né, essa nomenclatura, é realmente muito positivo e muito importante. Sabe o que eu achei interessante no consenso? E que fica a dica para você que é embriologista e de repente nos ouve aqui, é a quantidade de referência bibliográfica para cada quesito que foi implementado e discutido ali. Então eles colocam inclusive em alguns determinados pontos, né, qual o nível de evidência sobre aquilo na literatura, né? Então isso é muito bom, aquilo ali como um material de estudo, né, para o embriologista, para a formação do embriologista, aquilo é maravilhoso, né, Raquel? É maravilhoso. Então, já vou falando para os embriologistas que estiverem nos assistindo que ler os dois consensos é leitura obrigatória para a formação de embriologista, porque isso vai fazê-los, principalmente os mais jovens, entender a progressão desse sistema de classificação embrionária e tornar isso cada vez mais realista do uso dentro das clínicas. Como, por exemplo, a classificação CC, que era uma coisa muito dúbia dentro dos laboratórios, porque a gente ficava sem saber, esse embrião ele é um embrião viável? Eu posso transferir, eu posso dar alguma chance para alguma paciente se eu transferir um embrião CC? E sim, esse consenso agora ele coloca o CC como um embrião transferível, como um embrião congelável, mas ele surge com a nova classificação, que seria o embrião D, que é aquele embrião inviável, que a gente já vai ter critérios morfológicos e morfocinéticos para poder realmente classificar aquele embrião como inviável e orientar a paciente da melhor maneira a respeito dessa qualidade embrionária dela. Isso você colocou é interessante. Eu tive o prazer de participar do consenso da profissão do embriologista em Istambul também, com o grupo, como representante da Pronúcleo, quando fui presidente da Rede Lara. E é um grupo de estudo de dias, com todos os especialistas de vários países, todo mundo fala, todo mundo traz a sua experiência,
e aquilo é discutido exaustivamente até que se chegue a um consenso. Que legal. Aí sim vai adiante. Então, assim, podem ter certeza que o consenso ele é muito discutido e aquela informação que está ali, ela é muito rica. E ela foi embasada cientificamente. O que a Raquel colocou é muito importante. Eu acho que hoje é mandatório, né? Sempre foi, na verdade, mas tem que ler o consenso. Claro, os embriologistas têm que estar alinhados com o que diz as melhores práticas hoje mais atuais. Perfeito, perfeito. E Raquel, algum detalhe específico te chamou mais a atenção nesse consenso? Por exemplo, alguma contraindicação ou uma indicação mais forte? Eu achei essa questão do grau D, eu achei bem interessante e super válido, né? Mas alguma coisa mais que de repente tenha te chamado a atenção, até no sentido de contraindicação? Fernando, em relação em particular ao embrião D, eu não pude falar isso no Congresso, mas eu acho que cabe a gente discutir aqui, porque a gente vai estar lidando com um limite ético delicado quando o embriologista dentro do laboratório, a gente classificar o embrião como inviável. Então, isso me dá um certo medo de pessoas sem a experiência, sem o background, ou às vezes sem um time-lapse para poder dividir aquele julgamento daquele embrião, começar a considerar embrião D e a gente descartar embriões viáveis. Então, isso foi a primeira coisa que me chamou a atenção quando eu vi que o consenso tinha falado do embrião D como inviável. É aquela coisa que a gente vai sair um pouco da ciência. Quem somos nós para classificar um embrião que não foi colocado no útero ainda como inviável e falar que ele não é capaz de gerar uma gestação? Porque no CC a gente era capaz de falar para a paciente, olha, o embrião ele não está bom, mas se você concordar nós vamos transferir, você tem uma chance, ela é menor. E já com o D, a gente não chegar a transferir aquele embrião, nem congelar, não dar a chance dele evoluir, eu confesso que me doeu um pouco, mas eu entendo que a gente tem sim autonomia para falar que o embrião é inviável. Sim, existe uma diferença entre inviabilidade e baixa qualidade, né? Bem diferente. Sim. E por isso que acho que ainda até na sua pergunta inicial, né, Bernardo, tem um aprendizado em tudo isso, né? Então, classificar como inviável, acho que até os embriologistas mais experientes do mundo têm dificuldade, não é uma coisa tão simples, né? Então, a implementação desse consenso tem um aprendizado, né? E não é um aprendizado, vamos chamar assim, rápido. Ele demanda tempo, demanda estudo. Até porque ele é longo, né? Então, assim, se a gente se debruçar sobre ele para realmente colocar e começar a aplicar tudo dele, eu acho que é perfeito. Isso que vocês dois colocaram é realmente estudar. É a gente debruçar, entender a proposta que foi discutida ali, porque você falou bem, Beta, ali é amplamente discutido, né? Até chegar realmente num consenso do que é o melhor, o que é a boa prática, né, de um laboratório. E aí eu fiquei pensando nisso que você falou, Raquel, eu acho que é o seguinte, você sabe o que vai acontecer com esse D? Vai surgir estudos falando assim, gravidez com embrião D. Vai. Que era para ser o inviável. Eu também pensei nisso. Né? E que era para ser inviável e não transferido. Mas as pessoas talvez vão começar a classificar como D e vão começar a transferir e vai surgir embrião D. Já era gravidez. 0,1% de chance de gravidez. E vai acontecer. Mas vai acontecer. Eu acho que é algo que possa acontecer pro futuro, né? E às vezes é a chance daquela paciente, né? A chance que ela vai ter vai ser com aquele embrião D. E por que não, né? E por que não? Por que não? E aí vem as novas descobertas, a gente entender aquela nomenclatura que tinha um propósito inicial e de repente a gente vai ter um novo consenso futuro onde a gente pode rever isso. E acho que essa que é a beleza, né, dessa questão do consenso, que eu achei também muito legal desse consenso, é você rever aquilo que foi consenso há 10 anos atrás, né, há um pouco mais foi, né? 14. Foi 14 anos atrás. E a gente revê, porque as tecnologias são outras, a literatura, a gente é feita muitas vezes, a ciência é feita, né, de verdades transitórias, né? Então, isso é importante, que a gente possa estar sempre disposto a rever e a atualizar a nossa ciência. O que eu acredito, acho que vai mudar é a velocidade das revisões, próxima revisão, né? Uma tecnologia está cada vez mais rápida e entrando com mais força,
acredito que não deva demorar mais 14 anos para a próxima. Acho que menos do que 5 anos já vai ter mais um. Que 5 anos já é até para ter algo até a gente pensar, ela botei essa mesmo. Mas 5 anos acho que é um período legal para ter uma próxima. Muito bacana. Eu queria que vocês deixassem um recado final para quem nos ouve, né? Chegando ao final aqui desse episódio. Raquel, deixa um recado para as pessoas sobre o tema. Fica à vontade, por favor. Primeiro, agradecer por participar. E é isso, continuar estudando, né, gente? Correr atrás de novas tecnologias, mesmo que você não tenha condição de aplicá-las, mas aprender com elas e colocar no uso rotineiro essas novas tecnologias. Nunca negligenciar nenhuma informação, né? A gente tem literaturas maravilhosas, artigos saindo todos os anos, atualizando tudo. Então, é uma obrigação da gente, como embriologista, se manter atualizado, né? Acompanhando a ciência, acompanhando a evolução da ciência, as novas tecnologias e tentar, ao máximo possível, colocar isso na prática clínica. Perfeito. Deixa o seu arroba lá do Instagram para quem nos ouve e quiser te seguir. @Raquel Biocel e @Embryology School. Ótimo. Beto, por favor. Eu concordo plenamente com a Raquel. Eu acho que assim, o embriologista tem que estar sempre atualizado. O consenso ele sempre traz essa visão de uniformidade, novas informações. Assim, sempre é benéfico, né? A medicina reprodutiva é uma área da medicina que sempre esteve associada intimamente à tecnologia. Os grandes avanços da medicina reprodutiva do laboratório são tecnológicos. Isso não vai parar, quer dizer, inteligência artificial, time-lapse, quer dizer, a cada vez mais o embriologista vai se deparar com novidades, vamos chamar assim. Ele tem que estar muito antenado, mas muito embasado, né? E o consenso traz isso, traz novas informações, mas traz embasamento científico, isso é muito importante. Perfeito. Deixa o seu arroba aí, Beto, quem quiser te seguir nas mídias sociais. @JR_Alegrete. É isso aí. E para você que me ouve aqui, segue lá, @Bmoura, ou também te convido a seguir @Pronúcleo. Gostaria de parabenizar a Associação Brasileira de Reprodução Assistida por essa iniciativa do Fertilidade Cast e fiquem ligados e até o próximo episódio. Obrigado. Muito obrigado. Obrigada.